Boa tarde. Nossa conversa hoje é com Fernando Paixão, que foi o editor de Benedito Nunes por mais de 10 anos. Foram 7 livros publicados no período que vai de 1986, com Passagem para o Poético, a 1988, com Crivo de Papel, uma coletânea de ensaios. Fernando Paixão nasceu em Portugal e vive em São Paulo desde a infância. Teve uma longa carreira como editor profissional. Nessa área, organizou o livro Momentos do Livro no Brasil, em 1995, um ganhador do Prêmio Jabuti. Como poeta, iniciou nos anos de 1980 e tem vários livros publicados, alguns bem premiados. Desde 2009, leciona literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Oi, Fernando, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Essa conversa é para o site do Benedito Nunes, um site feito, organizado por um grupo de amigos, que a gente chama Amigos da Estrela, mantido pela gente, e tem um único objetivo, que é divulgar e promover a obra do professor Benedito Nunes e manter aceso o interesse e a leitura pela obra. A minha primeira pergunta é justamente sobre a tua experiência como editor do professor Benedito. Nós gostaríamos que você contasse como conheceu o Benedito, como foi a experiência de trabalhar com ele como editor e comentasse essa parceria, essa experiência. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você, André, ao Nelson aí pelo convite, parabenizar pela iniciativa do site, desses encontros, dessa revivescência do Benedito, da Maria Silvia, né? Que é um casal indivisível, né? Bom, eu começo assim até por esclarecer um aspecto que eu acho que é importante ficar claro, porque eu não fui propriamente editor de todos os livros que ele publicou na Editora Ática, né? Então, só para falar um pouco rapidamente de mim, eu comecei a trabalhar na Editora Ática muito jovem, entrei muito cedo lá, de office boy, inclusive, e tal, aí eu entrei na universidade, desde muito jovem, tinha um vínculo com literatura muito forte, publiquei meu primeiro livro em 1980, com 25 anos de idade, né? E já trabalhando na Editora Ática. Então, eu vivia naquela atmosfera da editora e fui crescendo. Passei a ser revisor, editor assistente, editor, enfim, no final da minha carreira lá, inclusive, terminei como diretor editorial. Então, eu estive presente, né, durante toda a trajetória do Benedito, na publicação dele na Editora Ática. Mas eu não fui diretamente responsável pela edição de alguns dos livros dele, né? Por exemplo, mesmo Passagem para o Poético. Eu estava na editora, inclusive, fui aluno de filosofia na USP, me interessava muito por filosofia, acompanhei o surgimento desse livro. Mas esse livro, por exemplo, a sua primeira edição, só para esclarecer e tudo mais, ele foi publicado numa coleção chamada Ensaios, né? Que tinha um conselho editorial formado pelo Alfredo Bose, Rui Coelho, Akira Osakabe, e também tinha uma presença forte do Antônio Cândido, que foi o Antônio Cândido quem criou essa coleção na Editora Ática. E durante os anos 70, num período da ditadura militar, para publicar as teses mais importantes do meio acadêmico brasileiro. Inclusive, não era só dedicado à área de letras, tinha também outras linguagens, sociologia, história, enfim. E foi uma iniciativa muito importante da Editora Ática e inclusive, publicou livros clássicos hoje em dia, como da Valnice Galvão, No Calor da Hora, e vários outros. E justamente nessa coleção surgiu o Passagem para o Poético, né, que é esse trabalho monumental do Benedito, né, que também lançou ele numa estatura crítica de uma outra ordem, dada
a importância do livro e que logo foi muito bem reconhecido por ter ganho o Prêmio Jabuti, né? Então, e ele foi publicado em 1986, foi o primeiro livro que o Benedito publicou pela Editora Ática. Então, a partir daí, né, não fui eu o responsável pela publicação do Passagem pelo Poético, né, como eu acabei de explicar, mas a partir daí, 2 anos depois e tal, o Benê vinha com alguma frequência a São Paulo e a gente começou então a estabelecer um contato mais próximo, né? E, ao mesmo tempo, ele também tinha contatos com a editora Ática, ela tinha vários editores, né? Vale lembrar o editor Benjamin Abdala e Samira Campedelli, que foi quem justamente encomendou a ele os dois livros também que foram publicados na editora Ática, O Tempo da Narrativa, né? E um outro agora que não está me ocorrendo aqui. Mas O Tempo da Narrativa... Filosofia da Arte? Filosofia da Arte. Filosofia da Arte. A Filosofia da Arte foi já uma recuperação de um livro anterior. Mas, enfim, então os editores responsáveis por esses livros foram o Benjamin e a Samira. Por outro lado, eu na editora, já nesse momento, a partir dos anos 80, meados dos anos 80, eu já me tornei editora na editora Ática, e eu cuidava mais de literatura juvenil e tudo mais, mas eu também tinha a liberdade e a minha curiosidade de publicar coisas diferentes assim, e importantes, como, por exemplo, eu promovi a tradução do que é a literatura do Jean-Paul Sartre, lá na Ática, livro do Theodor Adorno, enfim, várias coisas, Georges Bataille, né? Umas coisas que eu particularmente gostava e eu conseguia publicar na editora no meio daquele contexto de uma editora grande e tudo, eu tinha essa liberdade também, né? E nesse contexto eu também já, então, com uma proximidade com o Benedito, porque, como eu disse, eu publiquei meu primeiro livro de poesia em 1980. Depois fui fazer mestrado na Unicamp, me dediquei a estudar a obra poética do Mário de Sá Carneiro, e depois fiz doutorado sobre o poema em prosa, enfim, segui uma carreira, títulos acadêmicos, né? E a minha proximidade, então, com o Benedito, ocorrida já aí na segunda metade dos anos 80, se deu por completa afinidade, né? Ele era uma sumidade, eu era um jovem poeta, jovem editor, e aí é que a gente conhece, né? Assim, é que a gente, de repente, tem a sorte de encontrar uma alma generosa, atenta, como a do Benedito, que foi para mim, junto com José Paulo Paes e mais algumas poucas pessoas, luzes assim na minha vida que me orientaram e foram referência muito, muito importante. Então, por isso que eu estou muito contente e emocionado até um pouco de lembrar dele aqui, né? A partir dessa amizade nossa e dessa liberdade também que eu tinha, né? Porque os outros livros ele fazia um pouco por encomenda, encomenda no seguinte sentido: a coleção Princípios, né, e a coleção Fundamentos da editora Ática tinha uma espécie de tábua de temas muito colado ao currículo das universidades, porque visava atender a graduação das universidades. Então, surgiam os temas e o Benedito escolhia O Tempo da Narrativa e outros. E os autores normalmente não faziam aquilo que queriam, faziam aquilo que era disponível, né, dentro daquela grade de temas. E a minha parceria editorial com o Benedito se deu numa ordem mais livre, eu diria, porque aí fui possível, justamente eu convoquei ele a reeditar o livro dele sobre a Clarice Lispector, né, que tinha sido publicado lá pela Quiron, não é isso? Aliás, a primeira edição mesmo eu nem tinha conhecimento, porque, para mim, a primeira edição tinha sido da Quiron, mas tem uma primeira leitura de Clarice Lispector que é anterior, né?
É do Amazonas, que foi uma edição feita pelo Arthur César Ferreira Reis, pelo Eu nunca governo do tinha estado visto. do Amazonas. Foi o primeiro livro Imagino. dele. Pois é, eu imagino, eu nunca vi esse livro e tenho curiosidade bibliográfica por ele, porque. E também a ocasião, né? Estamos falando do meados dos anos 60, em que a Clarice já era importante, mas, enfim, a gente sabe que a crítica em torno dela não foi unânime, né? E, bom, enfim, eu convoquei e ele aceitou prontamente, né? A Clarice, no livro da Quiron, não havia ainda, porque a Clarice estava viva, não é? Então, o livro foi publicado anteriormente à publicação do Hora da Estrela, que é um livro essencial, né, da Clarice, como bem sabemos. Então, ele prontamente achou, assim, assumiu o desafio de escrever um complemento, né, fazer uma revisão do texto e escrever um complemento para dar conta da inteireza da Clarice, e foi o que aconteceu com o Drama da Linguagem, então, que é essa versão já atualizada, né, a mais recente naquele momento da visão que ele tinha da Clarice, né? E foi um lançamento muito bem recebido também. Enfim, a Clarice já nesse momento, já estamos falando da passagem dos anos 80 para 90, já passou a ter uma importância muito grande, né? Porque pela minha observação e pelo que eu sei das histórias todas, Clarice teve uma vida editorial no final da vida muito triste, um pouco abandonada, com muita dificuldade para publicar os seus textos e com necessidade de dinheiro. Ora, não há coisa pior para matar a obra de um escritor, né? Dentro dessas circunstâncias. Mas, então, o Drama da Linguagem passou a ser o livro, digamos, definitivo do Benedito sobre a Clarice. Então, e foi fustigado mesmo por mim como proposta, né, para que ele justamente, após a morte da Clarice, a obra toda dela disponível e já com uma visão mais integrada à literatura brasileira. E o que ele fez com muito gosto, o livro saiu muito bem. E depois, No Tempo do Niilismo, que é de 93, e O Crivo de Papel, que é de 98, como eu disse, era da ordem da liberdade, então não seguia um padrão das ementas das universidades, né? Porque também reunia a obra intelectual do Benedito na sua vida acadêmica. Ele recebia muitos convites, como a gente sabe, viajava muito, se dedicava a temas diversos, não é? De modo que ele ia escrevendo os ensaios e quando dava um conjunto, né, e também uma certa unidade, a gente procurava reunir isso em livro. O que ocorre eu posso te interromper? Queria que você falasse um pouquinho mais uma coisa sobre esses dois livros em particular, Fernando. É que a gente procurou algum material a teu respeito na internet. Nós encontramos uma entrevista sua que você deu há mais ou menos uns 11 anos atrás para um canal chamado Estudos Lusófonos, que ainda Sim. existe. É uma Sim, é entrevista da Sorbonne, é. Uhum. Isso, você deu essa entrevista como poeta, falando dos Sim, seus livros de poesia. Mas sim. você disse uma coisa que nos chamou a atenção, que foi o seguinte: você disse literalmente que um livro exige um projeto, Uhum. né? Você está falando da concepção dos seus livros, né? E me parece que na sua fala mistura-se aí o poeta e o editor, quer dizer, aquela pessoa que escreve poema, mas que ao escrever o poema já pensa no livro onde esse poema será publicado. Você dá exemplo até com um caderno que você tem, que você foi escrevendo, foi desenhando, foi colando coisas, você mostra esse caderninho falando disso, né? De como você começa a pensar no livro reunindo esses poemas, essas imagens em um caderno, para a partir dali você desenvolver essa ideia do livro ou esse projeto de livro. Então, trazendo essa ideia, né, do projeto do livro, conta para a gente como foi a publicação No Tempo
no Tempo do Niilismo. No Tempo do Niilismo, esse mesmo, e do Crivo de Papel, que são as coletâneas do Benedito. Não são as primeiras coletâneas dele, porque tem o Dorso do Tigre, né, que é anterior. Mas como que surge essa ideia do Benedito publicar as coletâneas? Foi um convite seu? Foi uma ideia sua? A seleção, por exemplo, dos trabalhos, como ocorreu? Os temas que são abordados nesses livros? Por que esses dois livros são particularmente importantes para a gente, Fernando? Porque eles reúnem coisas preciosas do Benedito, em primeiro lugar, e, segundo lugar, porque foram livros que deram enorme prazer a ele em organizar e em interlocução com você. Nós já convivíamos muito na Casa da Estrela quando ele estava organizando esses livros, e nós acompanhamos do início ao fim. Nós lembramos que ele chegou a discutir a capa com a gente. Ele mostrou, olha o que o Fernando me mandou, venham aqui ver o que o Fernando me mandou. Ele falava muito deste Fernando, né? Sim, o Fernando me mandou, olha o que vocês acham, isso e aquilo. Ele falava, ele conversava, não só conosco, claro, com Maria Silvia, com a Angelita também, no caso, no Tempo do Niilismo. Mas, enfim, ele gostou de fazer isso contigo, Fernando. Então, eu queria que você falasse assim, mais detalhadamente como foi esse processo aí desse projeto dos dois livros. Bom, como eu disse antes, a minha identificação com ele primeiro era de admiração, né? Então eu lembro nos primeiros contatos com ele, ele ficava muito numa residência Henrique V, se não me engano, o nome na Alameda Santos, aqui paralela com a Avenida Paulista, que ele gostava muito quando vinha a São Paulo para ficar lá. E então e a gente passou a se encontrar. Sempre que ele vinha a São Paulo, a gente jantava, ele chegou aí em casa algumas vezes. Eu tive a sorte, né, de ganhar um pouco da intimidade do Benedito. Então isso foi para mim também muito gratificante. Então a gente realmente estabeleceu uma parceria grande, assim, no sentido de eu, inclusive, como editor, estando ali na Ática, eu era um profissional da Ática, não era o dono da editora Ática. A Ática, em certos teve momentos de muito investimento na área acadêmica, mas teve momentos de querer esquecer isso, porque o forte era livro didático, como vocês sabem, né? E eu sempre fui um paladino do Benedito, né? Por conta dessa nossa amizade e da admiração e de saber a figura intelectual que ele era, né? E ele já tinha essa história na editora também, né? Então, aí a nossa proximidade foi muito grande, porque às vezes ele me mandava os mesmos textos, independente do livro, quando ele acabava de escrever algum texto, às vezes ele me mandava. Isso no tempo ainda que não tinha internet nem nada, né? Estamos falando de correio e tudo, né? E eu acho que ele também gostava de mim. Assim, ele teve confiança em mim, né? Umas vezes que a Maria Silva também veio a São Paulo, a gente jantou, eu tive a oportunidade e a felicidade também de apresentar ele ao José Paulo Paes, porque eles, embora fossem contemporâneos, não se conheciam ainda. Então, então, a partir dos anos 90 até a morte do Benedito Nunes, eu fui muito próximo dele. Sim. Tanto é que eu saí da editora Ática em 2007 e falei com o Benedito até o fim da vida no sentido dessa possível orientação ou opinião em torno da obra dele, né? Porque no final ele estava um pouco preocupado, até por conta de eu ter saído da editora, por conta da editora ter oscilações, enfim, obras às vezes antigas, enfim. E referindo-me mais especificamente a esses dois livros, a questão que eu acho que não havia pauta, então não era o editor aqui que ia, olha, você pode escrever um livro sobre isso ou sobre aquilo. E o Benedito Nunes, em função dessa vida acadêmica que ele tinha, e também dos interesses, né? O Benedito, eu acho que é uma figura, como a gente sabe, é uma figura de um intelectual. Ele não é o crítico literário apenas, ele não é o filósofo apenas, né? Ele não é o amazonense apenas, que é um ramo também do qual ele se ocupou muito,
uma outra área, mas ele também se interessou muito pela psicanálise, né? Como a gente sabe, ele tinha profundo conhecimento da psicanálise. Então, ele era um intelectual pleno, né? No sentido antigo e clássico, né? Do termo, e como poucos criamos no Brasil, né? Aliás, um dos últimos faleceu o ano passado, né? Que foi o Alfredo Bozzi, justamente muito parceiro do Benedito, como eu sei, né? Então, essa diversidade de interesses do Benedito, que era muito autêntica, né? Não vamos esquecer que o próprio Benedito se colocava como um autodidata, né? No sentido amplo do termo, né? Ele começou a estudar direito, aí foi para a filosofia, né? Enfim, no final também foi para a literatura, né? De modo que eu acho que essa diversidade de interesses, essa potência intelectual dele fazia então que ele uma hora escrevesse um texto sobre o Guimarães Rosa, outra hora sobre Heidegger, no crivo de papel, né? Sócrates, a questão da filosofia, né? Crítica do juízo do Kant, né? Historiografia literária do Brasil, né? Quer dizer, qual é o produto central aqui deste livro, né? O produto num sentido simbólico é o Benedito, né? É a singularidade intelectual dele, não é? Que eu acho que se reforça, né? E como você disse, também captura a maturidade dele como ensaísta, né? Nesses amplos campos em que ele atuou, né? E a organização do livro, o editor ele é sempre um parceiro, mas ele é um servidor, né? Ele não pode querer escrever o texto pelo escritor ou querer fazer o livro pelo autor, não é? O editor tem que ter inteligência de ser um bom interlocutor para que o livro do autor seja o mais pleno possível, conforme a sua possibilidade, a sua ideia e tudo mais. Então, por exemplo, essa divisão dos livros em subpartes, certamente foi de conversa comigo e eu sugeri isso, porque não gosto, né, dos livros em que os ensaios aparecem um pouco sem... Esses livros de reunião de ensaios, né, que não tem foco temático, né, que reúne temas muito diversos, né? Então, eu sempre achei que tem que organizar minimamente, se possível, para o leitor. 3 aqui, vamos botar tem um subtema, mais outros 3 e tal. Então, eu acho que a minha complementariedade a ele se dava sempre nesse sentido, né? Da organização, né? Tanto é que acho que foi, então, Nelson, acho que foi você que então lembra de um prefácio para esse livro que eu particularmente, dando tratos à memória aqui, não me lembro da ocorrência dessa suposição de prefácio. Se você tem mais informação, me conte aqui para nós. Mas a minha memória também não é das mais confiáveis. Ele mesmo escreveu um pequeno texto, não é exatamente um prefácio, são 2 parágrafos, Sei. ou um parágrafo grande mais estendido, explicando um pouco o nome do livro Crivo de Papel, né? E segundo ele, tu achaste desnecessário aquilo aparecer no livro e acabou na primeira edição saindo sem essa explicação, uma espécie de nota explicativa, né? Sim. Curiosamente, sim, quando ele republicou o livro pelas edições Loyola, sim, ele fechou um pacote de títulos aí com a Loyola, ele pediu para incluir essa nota explicativa. Eu não sei se tu tens essa edição da Loyola. Não tenho, não. Mas essa nota explicativa está lá. Entendi, vou ver. Pode ser que eu tenha dado uma opinião a respeito, mas volto a dizer, quer dizer, a obra é sempre do autor, né? Se eu dei uma opinião e ele concordou, foi a concordância dele que valeu, porque eu não, como eu disse, o editor não impõe essas coisas aos autores, não é só do Benedito, em qualquer
em qualquer relação. Eu me, eu me lembro que você teria dito Uhum, que o título era bom e sim, assim, para o bom entendedor bastava, crivo de papel. Só que havia uma brincadeira que ele fazia na explicação, sei, que era um jogo de palavras que remetia, era uma coisa pessoal dele, mas sei, ele te ouvia, sei. então ele dizia, o Fernando não achou uma boa ideia, e pronto, o Fernando não, Bom, eu não sabia que tinha, inclusive, essa ascendência tão grande sobre o Benê. Tinha, para É, você ver, confiava mesmo. é, Ele era o Fernando, entendeu? sei, sei, sei. Ah, que bom, que bom, que bom. Bom, mas isso se dava também por outras coisas, enfim, essas amizades com pessoas comuns também, né? Ele me deu dicas de Paris, eu fui a Paris para ver a livraria Tian, ele era conhecidíssimo nessa livraria, como vocês sabem. O vendedor, só para falar do Benedito Nunes, ele escolhia lá os livros e eles mandavam para ele aí, né, em Belém. Tudo isso eu acompanhei muito bem. Ele tinha um hotel favorito, ele e a Maria Silva, lá em Paris também, onde eles ficavam sempre. Eles tinham regras muito, assim, pessoas bons dos hábitos, né? Não se preocupavam em repetir, ficar no mesmo hotel, e ter os mesmos hábitos, né? Eles viajavam sempre para a Europa, como vocês sabem, os hábitos da música e tal, né? Ao mesmo tempo em que o Benedito era uma figura que andava a um palmo do chão, né? Assim, apenas para contar uma pequena curiosidade, eu acho que ele ganhou um prêmio aqui, sim, ele ganhou um prêmio aí, e ele veio para São Paulo, e acontece que estava calor e tudo mais, mas de repente bateu um frio danado, sabe, aquelas vagas de alguns dias de frio e tudo mais, e de repente ele me liga, a gente ia junto para o evento e tal, ele me liga, olha, muito constrangido, que ele não tinha trazido roupa adequada, ele tinha simplesmente trazido. Acho que a Maria Silva teve algum problema e não pôde fazer a mala dele, de tal modo que ele tinha trazido uma roupa bem inadequada para, inclusive, para aquele momento do frio e tudo mais. Eu tive que emprestar para ele algumas roupas e tal, e correu tudo muito bem. Mas mostra assim o mundo também que o Benedito vivia, né? Ele mesmo costumava dizer, né, que enfim, foi um homem que cresceu cercado de mulheres, né? Então isso deu a ele um bem-estar, né, servido pelas tias e tal, completo. né? Que fazia dele uma figura angelical, né? Pequena e ao mesmo tempo sagaz, né? Porque, como alguém disse aí no depoimento do site de vocês, era uma pessoa que falava pouco, mas na hora que falava já tinha tudo um pouco assentado, né? A questão assentada para colocar um ponto de vista muito, muito pessoal. Bom, mas enfim, eu não quero conduzir aqui a conversa. Vocês é que Na verdade, me. eu acho que ele tinha uma capacidade ímpar de concentração e que não era gasto para as coisas mundanas, assim. Ele sempre Exato, estava muito organizado no exato, trabalho. A exato. respeito dessas edições também, eu tenho uma lembrança que foi uma época, esse trabalho contigo Uhum, e de mais estreita colaboração com a uhum, editora Ática, uhum. foi um período em que ele se organizou muito. Então, por Sim, exemplo, o Nelson, nessa ocasião, o Nelson já tinha organizado o acervo dele de documentos, o arquivo, né? sim, E ele mantinha, eu ajudava ele a manter as pastas conforme essa organização que você falou, mais ou uhum, menos agrupadas por temas possíveis para com vistas a uma possível publicação. sim, E aí eram essas pastas que eram elencadas quando você solicitava, e aí uhum, havia uma outra triagem, uma outra seleção. Mas sim, ele tinha uma concentrada ação para reunir esses documentos. sim. Eu queria agora lembrar que os anos
2021 e 2022 são particularmente importantes para a gente falar da obra do Benedito, porque coincide com os 55 anos de Um Mundo de Clarice Lispector, o primeiro livro de Benedito, revisitado pelo autor em 73, que é a edição da Ática. Os 55 anos da Quirón, os 50, não, mas depois republicado pela Ática, com uma versão ampliada, né? Os 55 anos do Introdução à Filosofia da Arte e a Filosofia Contemporânea, que apareceram em 1989 e em 91, respectivamente, também pela Ática. E, finalmente, os 35 anos de Passagem para o Poético, o primeiro livro de Benedito editado pela Ática. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse processo de reedição de obras do Benedito, já bem conhecidas à época, e como surgiu a iniciativa de publicar Passagem para o Poético. Você lembra? Você diz que não participou diretamente como editor, mas esse livro foi um marco na vida do Benedito. Como eu disse antes, se deu no contexto do conselho editorial da coleção Ensaios da Editora Ática, que organizou que tinha essa coleção, eu lembro que o conselho editorial era formado pelo Alfredo Bose, Akira Osakabe, Rui Coelho e mais 2 outros que eu não me lembro agora. E como eu disse, eram publicados então os melhores textos destacados, né, da área de humanidades, né, sobretudo sociologia, história e literatura e crítica literária. Eu acredito, desculpem, eu acredito que tenha sido um pouco por intermédio de algumas das pessoas do conselho editorial, portanto, ou Alfredo Bose ou Akira Osakabe, que, enfim, faziam parte do conselho, que tenha chegado a eles o original do livro e aí o convite para a publicação na Editora Ática. E dada a envergadura do livro, né, que, enfim, um filósofo brasileiro para discutir um tão alto e graduado filósofo alemão, né, é uma temeridade, né, é uma grande ousadia, mas que naquele momento foi devidamente reconhecido, justamente. Pela sua seriedade. Você acredita, então, que, diferentemente do drama da linguagem, a Passagem para o Poético tenha sido uma iniciativa do próprio Benedito em procurar a Ática? Ou a convite, como eu disse, do Bose ou do Akira, porque eram as pessoas mais ligadas em literatura que formavam o conselho editorial naquele momento, dessa coleção. Sim. A pergunta, nosso interesse pela Passagem para o Poético é porque é um livro assim que é um marco na própria obra do Benedito, né? O Benedito até esse momento não tinha tido ainda uma obra de grande envergadura de interpretação de um autor, né, ou de um filósofo, né? Ele tinha tido publicações sobre o Oswald de Andrade e o João Cabral de Melo Neto, mas como dentro do campo da literatura. No campo da filosofia, Passagem para o Poético é um exercício interpretativo muito de fôlego do Heidegger, né? Ele não pretende fazer uma introdução a Heidegger. Exato. Não é umas notas para ler Heidegger, não era isso, era mesmo um exercício de interpretação da obra dele, né? Talvez um exercício pioneiro no Brasil. Então, sabe aquela questão que fica para a gente sempre? Por que Heidegger e por que este livro dentro da Ática? Como é que ocorre essa costura, sabe? Que fez com que Passagem para o Poético viesse à tona aí nesse momento, sabe? Certamente terá passado por essas 2 pessoas que eu falei, talvez até pelo Cândido, porque, como você disse, eu concordo plenamente com o que você disse, o Passagem para o Poético não é um livro explicativo do Heidegger, né? É um livro que vai atuar e que vai esclarecer e que vai apontar questões para valer dentro da própria fenomenologia do Heidegger. Então, é um grande salto para a filosofia brasileira, se a gente for pensar, né, esse livro.
Felizmente, vocês têm toda a razão, felizmente esse livro, que a Ática naquele momento, estamos falando ainda final da ditadura, né, 86, né, mas a Ática teve um papel importante nos anos da ditadura, porque publicou uma série de literatura muito underground, de escritores, de contistas. Essa coleção ensaios propriamente, ela se eu não me engano, ela surge nos anos 70, né? O criador da arte, que era uma pessoa que tinha uma certa formação de esquerda, então impulsionou algumas coisas nesse sentido, né? Então a arte tinha naquele momento uma proeminência, né? Inclusive no campo literário e intelectual, coisa que um pouco depois até veio a perder, porque, enfim, a editora é muito grande, isso não era o principal, embora fosse muito bem, o importante era o didático, aí numa crise parava de investir nessas coisas, enfim. Mas nesses anos, até os anos 90, um pouco, a Ática sempre só cresceu muito, tinha boa lucratividade também, então, por isso que, inclusive, eu podia fazer esses livros e não é que eles fossem de grande rentabilidade, né, mas davam prestígio também, enfim, então, nesse sentido, compunha o interesse da editora. Mas, no caso do Passagem para o Poético, certamente terá passado pelo Conselho Editorial, porque não, todos os livros passavam pela análise desse Conselho Editorial formado por 5 pessoas. Não era nem da editora, eram intelectuais da universidade que definiam os livros a serem publicados, né? Então, certamente passou por ali. Agora, quem? O Bose, o Akira, eu fico entre esses dois, né? O que eu não sei te responder é a fagulha inicial do interesse. Claro que o Benedito sempre foi interessado pela filosofia da existência, né? Pelo existencialismo, pela fenomenologia também, a gente sabe muito bem, mas a ligação dele com Heidegger, né? Para ir tão fundo, não é? Uhum. Que eu acho que, na verdade, passa pelo interesse dele, na verdade, pela literatura. Né? Como ele já tinha um vínculo ele, acima de tudo, até esse momento, ele estava sendo um crítico literário, né? No estudo sobre a Clarice, no estudo sobre o João Cabral, de 71, né? O Oswald, de 79, né? Ele é um crítico literário, e, de repente, surge um filósofo com F maiúsculo, né? Com o Passagem para o Poético. Mas essa é uma grandeza do Benedito, né? Assim, como ele conseguiu forjar esse intelecto, é a grande surpresa, né? Como é que ele consegue se forjar à margem dos grandes centros, à margem dos grandes grupos intelectuais, inclusive, que brigavam um pouco, São Paulo e Rio, os concretos, não concretos, ele se dava muito bem com todo mundo, né? E um pouco fora da academia, né? Mas visitando a Livraria Tchan. Com certeza. Ali era um templo para ele. Bastava ele entrar ali, tinha um vendedor português que adorava o Benedito. Só falar do Benedito, ele já... Agora, Fernando, voltando aqui aos nossos livros que a gente quer celebrar, né? O aniversário. No caso da Introdução à Filosofia da Arte e Filosofia Contemporânea, quando você propôs a republicação desses livros, você propôs que ele revisitasse esses livros, assim como ele fez com o da Clarice? Por que eu pergunto isso? Porque na introdução, na introdução da segunda edição, ele diz, eu não vou, né? Se eu fosse retrabalhar esses livros, eu iria reescrever muita coisa. Eu prefiro publicar como apareceram lá na década de 60, né? Sim. No caso da Clarice, ele reviu, Sim. ele reescreveu, né? Mas desses dois ele não quis. Como foi essa proposta para ele? Como foi essa conversa com ele sobre a republicação dos dois livros, que para a gente assim, também são livros capitais em termos da história da filosofia no Brasil? Bom, como eu disse, esses dois livros eu não editei diretamente.
Assim, não é eu, porque eles foram publicados dentro da coleção Fundamentos, cujos editores responsáveis eram Benjamin Abdallah e a Samira Youssef, como eu disse antes. Sim. Mas eu acho que isso ocorreu dentro do princípio que eu já explicitei um pouco, ou seja, essas coleções elas se pautavam muito por temas de currículo, né? Universitário, de currículo de graduação. Ora, introdução à filosofia da arte ou de filosofia contemporânea é um item essencial. Então, já estava pronto, vamos assim dizer, de certa maneira, né? Ao mesmo tempo, eu acho muito verdadeira essa observação do Benedito, porque esses livros também são de divulgação, né? Mesmo o Heidegger, lá da Zahar, né? Ser e Tempo, também é um livro de divulgação, quer dizer, eu acho que tem que diferenciar na obra dele entre esses livros de divulgação, que não são muitos, são poucos, na verdade, né? O Tempo da Narrativa é um pouco nessa categoria também, muito embora é um livro que entra numa área de escassa bibliografia no Brasil, né? Esse tema do tempo na narrativa. Diferenciar esses livros um pouco de divulgação dos livros, vamos assim dizer, mais autorais, né? mais que dá conta da aventura intelectual do Benedito, que começa, de fato, com o Passagem para o Poético. O grande álibi que eu tive para que ele trabalhasse o Clarice Lispector era justamente a incompletude do Hora da Estrela. Porque mesmo ali também ele talvez quisesse reescrever. Ele queria, ele falou, olha, eu não vou mexer muito no restante, mas eu falei, bom, olha, mas eu gostaria de republicar e tal, não sei o quê, mas não dá para republicar faltando justamente. Aí ele se convenceu e ele escreveu esse complemento. Eu acho que, então, até, não que esse livro da Clarice não seja, esse livro eu coloco na categoria não da divulgação, mas da aventura dele, né? Porque a aventura intelectual dele também, acho que uma coisa que eu acho importante dizer aqui, e essa liberdade intelectual, né? Essa coisa do autodidata, né? Então, não é um intelectual que se forja dentro dos escaninhos acadêmicos, né? Assim, necessariamente, ele vai fazendo escolha, é a escolha pessoal que vai determinando a atuação dele na universidade, não o contrário, né? O Benedito é muito forte, um forte exemplo nesse sentido. E eu vejo isso pelas opções dele no campo literário, né? Porque se a gente pegar na literatura brasileira, onde ele se tornou um dos grandes críticos literários, ele se dedica principalmente a 4 grandes autores: Guimarães, a Clarice em primeiro lugar, porque ela comeu mais cedo, né? O Cabral, né? uma prosadora e um poeta, né? O Guimarães e o Pessoa também, que eu acho que está lá no dorso do tigre e que certamente é um autor que ele de múltiplas potências filosóficas, como a gente sabe, né? Eu acho muito interessante assim que o Benedito tenha tido coerência, continuidade, persistência em abordar esses autores. Um outro autor também que ele se debruçou bem como leitor e estudioso também foi o Drummond, né, que era um autor também que o interessava muito. Mas acho que esses outros 4 constituem a quadratura do pensamento literário dele, não é? Eu acho isso muito exemplar, justamente Por quê? Porque eram autores que mobilizavam um sentido da vida muito denso, né? Muito profundo, muito filosófico, por que não, né? E ele, como filósofo, obviamente, se sentia atraído por isso, e esse lado fenomenológico também, metafísico, né? Que está no Guimarães, que está no Pessoa, né? Não está tanto no Cabral, mas Cabral, a questão formal, ela é altamente filosófica, né?
como a literatura da Clarice também vai instaurar uma subjetividade que muda, né, assim, muita coisa na nossa literatura. Então, eu fico assim, admirado e, ao mesmo tempo, convencido de que esses grandes intelectuais se tornaram grandes por causa dessas obsessões mesmo, dessas manias, dessas adesões, né, dessas preferências, né, porque lhes permitiu, ao mesmo tempo, tornar o seu pensamento potente, né? E o Heidegger, né? E o pensamento do Heidegger, que, afinal de contas, busca a associação entre ser e palavra, né? É o tema que ele vai mobilizar para entender esses outros autores brasileiros, né? Então, para terminar e para dar uma última palavra nesse sentido, é isso também que faz ele um crítico diferente no contexto da crítica brasileira, né? A gente sabe que a nossa crítica literária brasileira ela é fortemente sociológica, né? Ou às vezes até fortemente formal, né? E o Benedito mostra um caminho mais sábio, eu acho, que é dessas coisas juntas, né? Palavra e ser, né? Essas duas coisas caminham juntas efetivamente, e a poesia é uma demonstração cabal disso, né? E esses autores nos revelam isso de maneira candente. Então, o Benedito nos guiou, né, para que esses autores também tivessem uma potência na literatura brasileira que até então não era reconhecida, né? Cabral, Guimarães e Lispector, né? Certamente saem engrandecidos pela visão dele. Quanto mais tempo passa, mais eu vejo que a linguagem era o grande drama da vida do Benedito. A linguagem, inclusive sobre poesia e filosofia, como diz o Nabucco, né? O filósofo é um poeta é um filósofo. Mas, mudando de assunto, para a gente terminar a conversa falando um pouco do Fernando poeta. Existe ex-editor, Fernando? Olha, existe, viu? Porque na medida em que eu me tornei professor universitário, isso foi em 2000, eu saí da editora Ática em 2007, a partir de um ciclo de eventos. A editora foi vendida para um grupo internacional, depois a editora Abril comprou, aí eles começaram a enxugar tudo, aquela lógica empresarial e tudo. Então, eu saí em 2007, fiquei um ano parado e fiz concurso na USP em 2009. Não entrei na primeira vez, mas houve um segundo concurso logo na sequência e eu entrei, então, em abril de 2009. E desde então eu tenho me dedicado mais ao meu interesse acadêmico. Eu já tinha uma curiosidade intelectual, obviamente, né? Eu sempre fui um rato de livraria, eu tenho uma biblioteca imensa, eu fui um homem de livro. Embora tenha vindo de uma família pobre, portuguesa e tudo, eu tive a sorte de começar a trabalhar cedo na editora Ática, então foi uma escola muito importante para mim. E desde que eu entrei na universidade, então, eu deixei de lado a questão do editor. O mercado mudou muito, eu sou de uma outra geração, eu tive, me parece, a sorte de sair do mercado editorial na hora certa, porque deixou de ser a editora na editora, o emprego assalariado, um editorial congregado de pessoas juntas para ser uma coisa completamente, enfim, do sistema de trabalho moderno. Não vou aqui reclamar, mas eu não sou dessa ordem. Então, eu sou mais velhinho, eu não... E também por questão intelectual, como a gente tem que se dedicar a alguma coisa, eu preferi, então, me dedicar mais ao meu interesse intelectual. Eu fiz a minha livre-docência, estou trabalhando muito com poema em prosa no Brasil, continuo publicando poemas também, enfim, fazendo honra àquilo que venho fazendo já há algum tempo. Mas, então, o editor ficou em segundo plano mesmo e sem saudades. Foi ótimo enquanto aconteceu e tudo, mas eu prefiro olhar para frente e tal, né?
E hoje eu tenho essa liberdade também. Claro que eu vivo num contexto de muita liberdade intelectual. O IEP é uma instituição muito legal para trabalhar, é um templo da intelectualidade brasileira. Nós temos lá acervos de gente muito importante. Por falar nisso, o acervo do Benedito foi para a Universidade Federal do Pará. Foi o que eu sou. Ótimo. Felizmente. Que bom. Que bom, porque é uma biblioteca e tanto, né? Meu Deus. Sim, parte dela foi doada para um projeto da PUC aqui, que chama Faculdade Católica de Belém. Sim. Parte da biblioteca do Benedito, a Filosofia e Religião, foi para essa faculdade, e os demais itens foram todos agora, já com a morte da professora Maria Silvia, doados para a Universidade Federal do Pará. E aí está toda a brasiliana, toda a parte de literatura estrangeira, etc. Que bom. E o arquivo pessoal dele. E o arquivo pessoal, felizmente, está com a universidade. Que bom. Mas ainda sobre esse aspecto, uma das coisas que nos moveu a te procurar para essa conversa é que, como filhos, livros editados vão para o mundo, mas de vez em quando voltam para a mão do pai. Filhos, né? Filhos editados. E eu acho que a gente ainda vai ver uma carreira muito bonita dos livros que você participou pela Editora Ática, organizando com o Benedito. E eu vejo um interesse crescente. A história do livro no Brasil, felizmente, está sendo muito bem registrada pelo livro, da revista Livro, que o Plínio edita lá na USP, que é um feito histórico no país. Essa revista é uma preciosidade. Mas a história de livro no Brasil ainda é uma história muito recente. E se fazer editor no país... Desculpa, pode falar. Não, eu sei disso, porque eu organizei, né, o livro Momentos do Livro no Brasil, na década de 90, foi de 1995, no momento em que a bibliografia era muito mais escassa ainda. A gente tinha só o Hallowell e tudo mais. Mas de lá para cá, muita coisa sendo feita. Essa revista é maravilhosa, como você acabou de citar, enfim. Estamos em... É um aprendizado, porque o meu interesse pela Faculdade de Letras resultou numa formação que me levasse para fazer livros. Eu também sou uma fazedora de livros. Uhum. E o Bené era um apaixonado por esse mistério. Uhum. Ele tinha uma paixão que era um interesse completo pelo objeto, livro, que me formou muito. Essa paixão dele fazia com que ele buscasse se informar sobre isso, e todo mundo que estava em volta, porque como ele era um dínamo, trabalhava muito, bastava ficar 5 minutos do lado dele para sair com uma missão, como um trabalho, né? Então, isso nos formava. Olha, Fernando, muitíssimo obrigada por essa conversa, por você ter tirado um tempo aí para falar com a gente. Venha participar do site sempre que quiser, do modo que puder. Tá bom. E eu queria que você, então, ficasse com a palavra final, nos falasse sobre o que quiser, é livre, e vamos avante com o projeto de que esses livros sigam cumprindo a sua função no mundo. Eu acho que o Benedito tinha uma qualidade excepcional de ver adiante. E eu tenho visto, pelos estudos que saem, agora, por exemplo, nós publicamos no site um ensaio do professor Henri Bournet sobre o Oswald Canibal, com ideias uma leitura muito nova, muito fresca daquele livro, e eu acho que isso vai ser cada vez mais procurado, mais buscado, porque também formar um homem com a estatura intelectual do Benedito Nunes é cada vez mais difícil, cada vez mais raro. Então, a palavra é sua para a gente se despedir. Eu só te agradeço, só te agradeço. Bom, eu aqui, na verdade, tenho a agradecer a vocês pela motivação de estar aqui, lembrando e falando do Benedito. Enfim, como eu disse, foi uma pessoa importantíssima na minha formação, né? Eu, justamente num dos jantares que
eu tive com ele aí na residência aqui que ele costumava ficar aqui em São Paulo, eu cheguei a perguntar para ele assim, qual a coisa que eu acho que ele achava mais importante, né? Assim, eu também referia mais aos escritores, né? Assim, na produção de uma obra, etc. e tal. E ele me deu uma palavra assim, ele falou, olha, o que eu acho mais importante, eu acho que é a autenticidade, né? Então, eu acho que, para mim, eu nunca esqueci disso, sabe? Porque a autenticidade também não é uma coisa que vem natural, quer dizer, você é autêntico. Não, a autenticidade, às vezes, a boa autenticidade ela é um valor, né? Diz respeito a você ser uma pessoa para fora e para dentro igual, né? Sem máscaras, né? Sem muros e tudo mais, né? E então eu guardei isso para mim como um valor pessoal, sabe? Para sempre. Vai continuar comigo. Então, essa é uma lição que o Benê me deu, né? E é isso. Assim, a grandeza dele está dita aí pela obra, pelas memórias das pessoas que conviveram com ele, com nós todos, né? Então, aquele brilho, aquela atenção dele, aquela exigência dele também, a seriedade dele, né? Aquela aeração, às vezes, dele também, de estar em outro lugar, né? Mas um homem que perseguiu a sua autenticidade, com certeza, até o fim da vida. E eu acho que também, só para completar, isso se deveu justamente à natureza da relação que ele manteve com a Maria Silvia, né? Que a gente sabe que era uma natureza, era uma unidade pétrea, né? Uma coisa engajada, uma coisa, eram duas pessoas numa só, de alguma maneira, embora fossem tão diferentes. Aquela duas pessoas que criam uma terceira entidade, né? Era o caso da Maria Silvia e do Benedito Nunes, inclusive, e como eu disse, inclusive nas suas diferenças. E quem também, para mim, tinha esse sabor e essa alegria de contato e também com esses mesmos valores éticos e literários eram justamente o Zé Paulo e a sua esposa Dora, que também tiveram uma relação de longos anos de parceria. Ela não era escritora, era dançarina e tudo mais, mas que também foi um exemplo muito grande aí na minha vida. Então, o Benedito, a gente só pode lembrar do Benedito com reverência e com alegria, assim, sabe? Porque foi uma alegria, foi uma honra, foi uma sorte, né? Ter cruzado no caminho com essas pessoas. E eu agradeço aí a vocês de terem me dado a oportunidade desse depoimento.